Do lado assim. Gravando, hein? Hoje nós estamos aqui no projeto Entrevistas, numa situação bem diferente do que a gente veio fazendo até o momento, né? Estou com uma responsabilidade, eu e o Charles estamos com uma responsabilidade muito grande, que é de entrevistar o professor Lacerda, que foi o criador desse projeto e está há tanto tempo com a gente, né? Tem uma história inigualável aqui dentro da FUMEC, e hoje a nossa conversa é com ele e a gente quer então compreender um pouquinho dessa história, dessa trajetória dele durante esses anos todos, né? Então, Lacerda, a primeira coisa é um prazer estar te entrevistando aqui, para mim uma honra, pelo tanto que eu acho que eu posso dizer isso em nome de todos os professores, né, que te conhecem o seu trabalho, e pelo tanto que você conhece da história da FUMEC, né, não só da época que você entrou, mas antes, desde o início dessa instituição, né. Queria que você começasse contando um pouquinho sobre esse início da FUMEC, como é que foi, como é que a FUMEC surgiu, né, para que a gente possa complementar um pouco aquela obra que você publicou também, né, a diretoria, que foi O Sonho em Concreto, mas muita coisa ficou faltando. Acho que agora é o momento de você nos contar muita coisa aí que interessa a todos nós. Na realidade, importante para mim, nós, durante esses últimos quase 3 anos, depois do livro, a gente viu que era muito importante para a história da FUMEC a gente deixar marcado um trabalho que é esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui, que são as gravações. E nós fizemos isso durante 3 anos com várias pessoas, funcionários e professores. E foi um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz dentro da FUMEC, porque é descontração total, as pessoas falando, né, daquilo que elas viveram, vivem e viverão aqui dentro da FUMEC, e eu era um entrevistador e do lado de lá era um entrevistado. E nós colocamos, íamos até criar, não sei se criou, uma logomarca entre, põe uma vista no meio, vistas. Tá lá. Então, muita gente falou muita coisa, tem muita coisa guardada, mas em relação ao tempo, é muito importante a gente deixar isso claro. É o seguinte: hoje na FUMEC nós temos um professor que poderia falar da FUMEC do primeiro dia até hoje, que é o professor Celso Cipriano, que eu o entrevistei aqui, foi um dos primeiros a ser entrevistado, mas o Celso Cipriano hoje é uma pessoa que já está um pouco, assim, não vou colocar fora do circuito, porque ele ainda continua trabalhando, porque nós, pela forma como a gente entende o ser humano, nós jamais iremos tirar o Celso Cipriano daqui, porque ele é da casa. Ele só não é fundador porque eles não colocaram o nome dele lá como fundador, mas ele deu a primeira aula de Química no Palacete Dantas. Então, esse homem é o homem mais antigo da FUMEC, de uma importância. Eu vou contar uma passagem dele comigo na Contagem, vocês vão ver por que ele é importante. Mas na minha situação de FUMEC, eu sou formado na Universidade Federal, em Engenharia Civil. E nos 2 últimos anos de escola, eu ainda não sabia se eu queria ser engenheiro ou queria ser professor. Eu sempre tive o cacuete de dar aula, sempre gostei demais de dar aula, dei aula em colégio, dei aula particular. Então, chegou num ponto do 4º ano de engenharia que eu não sabia se eu ia querer fazer engenharia. Mas eu falei, eu passei no vestibular, estudei 3 anos e agora, de repente, não vou formar? Aí eu resolvi, larguei tudo de aula, falei, eu vou dedicar esses 2 anos dentro da engenharia e seja o que Deus quiser. Se lá na frente eu achar que não vai dar, eu volto a ser professor. E aí, graças a Deus, as 2 coisas se somaram. Eu, além de gostar da profissão que eu escolhi, eu continuei também dentro da sala de aula. E como é que eu fiquei dentro da sala de aula? Eu fui procurar estágio. Antigamente, estágio era muito difícil, não tinha estágio igual tem hoje. As empresas, tinham poucas empresas e poucos estágios. E eu tinha um colega, o nome dele era Álvaro Maleta.
esses maletas, que são dono do edifício Maleta ali. E nós dois éramos colegas, amigos mesmo, desde o primeiro ano de escola até o último. E aí nós saímos os dois procurando estágio. Quer dizer, a gente tinha que achar estágio para duas pessoas, porque a gente ou queria ser os dois no mesmo lugar, e nós íamos achar um estágio. Mas ele gostava de obra, e eu não, eu gostava mais de matemática. Então, mas eu não sabia o que era projeto, não sabia nada disso. Então nós entramos no escritório, que era um consórcio, na época, que estava construindo a barragem de Jaguara, aqui perto de, como é que chama aquilo lá? Três Marias ali, né? E esse consórcio, gente, ele, dentro da empresa de engenharia, tinham lá 4 fundadores da FUMEC. E outros professores também, de outras áreas, mas era um monte de gente que lecionava dentro da FUMEC. O presidente desse consórcio, dessa empresa, era o professor Roberto Campos, que é um dos fundadores da FUMEC. Então, isso é um caso interessante porque, eu falo, sempre tem destino nas coisas. Não tem jeito de a gente falar que não tem, porque tem. Aí nós entramos, eu e esse meu colega, dentro da sala do presidente, do Roberto Campos, e falando que nós estávamos interessados em fazer estágio. Aí ele virou conversou um pouquinho ali com a gente, explicou o que eles estavam fazendo, que trabalho que era aquele, falou que ele era professor da FUMEC, estava lecionando. E aí ele perguntou que ele não tinha, ele falou, não tem vaga para 2 pessoas, eu só tenho vaga para 1. E ele, como nós chegamos lá de supetão, não tinha nada, não foi ele que chamou, a gente batia na porta e entrava pedindo estágio. E ele deixou a gente entrar. Aí ele falou assim, então nós vamos criar um critério aqui agora. Vocês vão para casa, vão à escola e voltem aqui amanhã com o currículo escolar, com as notas, e quem tiver a melhor nota de resistência materiais será o escolhido. Aí nós fomos para trás, lá na Federal, pedimos histórico. A minha nota era 8,1 e do meu colega era 8. Por conta de 0,1, eu fui escolhido o estagiário para trabalhar na Eletroprojetos com esses professores que eram fundadores da FUMEC. Lógico que a pessoa, depois que eu tive mais entrosamento de trabalho, foi o Paulo de Souza. O Roberto Campos era presidente, então ele ficava lá, viajava muito. Mas o Paulo de Souza não, o Paulo de Souza era do dia a dia. Era calculista e era do dia a dia ali do trabalho de projeto que eu comecei a trabalhar lá com esse projeto de barragem. E aí fiquei conhecendo um monte de engenheiros da área de estrutura. Durante esses 2 anos, 71 e 72, fiz muita amizade ali dentro e principalmente com o Paulo de Souza. Chegou um ponto que eu ia ser contratado por essa empresa para mexer com hidráulica. Eles estavam querendo mandar uma pessoa para fora do Brasil para mexer com hidráulica. Mas eu, quando estava no primeiro ano de engenharia, meu pai arranjou um estágio para mim na CEMIG, eu fiquei um dia lá, falei, colocar na área de hidrologia, eu falei, nem ver, não quero isso não gosto disso não. E nem fui lá mais. Então, na hora que ele falou assim, nós vamos te mandar para fora para fazer uma especialização ou uma pós-graduação em mecânica dos fluidos, de hidráulica, como eu também não tinha muita opção, eu estava quase recém-formado, falei, acho que vou ter que aceitar esse negócio aqui, uma proposta dessa. Mas acabou que não deu certo e o Ju Las Casas, junto com outro engenheiro que trabalhava nessa firma, que chamava Roberto Fontes, o Roberto Fontes me convidou para ir trabalhar com o Ju Las Casas. E aí eu fui para o Ju Las Casas em 1973, entrei lá eu já fui lá fazer estágio em dezembro, em fevereiro eu já estava fichado, e olha para vocês verem, em junho já era sócio do escritório. Você não está trabalhando na FUMEC ainda não? Por enquanto não. Aí eu estava trabalhando com o Ju Las Casas. Uhum. Aí, e eu, antes de sair da Eletroprojetos, falei com o Paulo de Souza. Paulo de Souza, se pintar alguma vaga de aula na FUMEC, eles falam, ali dentro daquele escritório só se falava em FUMEC. Nem federal de jeito nenhum. Os caras eram loucos, alucinados com a FUMEC. Então eu falei, se pintar alguma vaga na FUMEC, eu coloco à disposição aí. Ele já sabia que eu gostava da aula. Aí passou 73, no final de 73, começo de 74, eu recebi um telefonema dele,
falando que tinha oportunidade para mim entrar na disciplina de estrutura isostática, que estava faltando professor. Por que estava faltando professor? Porque a FUMEC, aí eu vou falar um pouquinho da história daqui da Praça da Liberdade. A FUMEC, ela nasceu na Praça da Liberdade. O pessoal conseguiu aquele prédio do Palacete Dantas, o governo emprestou para a FUMEC aquele prédio, e lá começou com 40 alunos, né? E logo em seguida, 2 anos depois, o governo pediu de volta o prédio. Então a FUMEC ficou sem calça nenhuma, ficou com as calças na mão, não sabia para onde ia. Começou a procurar onde vai, e o único lugar que sobrou foi o seminário, que é o Seminário São José lá em Contagem, que hoje é a prefeitura, que é um lugar maravilhoso, que era um seminário com salas de aula. Então ele tinha um monte de coisa. Então a FUMEC foi para Contagem. E ir para Contagem não era para qualquer um, não. Contagem era longe, era uma distância enorme. Você, para dar aula em Contagem, pode abrir. Desculpa, a gente não queria atrapalhar. Não, está atrapalhando nada, não. Fica à vontade. Fica à vontade. Você, para lecionar em Contagem, era uma façanha você sair daqui de Belo Horizonte e dar aula lá em Contagem no prédio da Escola de Engenharia. Só para ilustrar uma outra historinha pequena, nós ficamos lá em Contagem 8 anos. Eu entrei lá em 74 e em 82 nós viemos para Belo Horizonte, porque nós fizemos esse prédio aqui, também vou contar a história desse prédio. Uma vez aconteceu um acidente, a gente ia de carro e muitas vezes a gente fazia condução, né? Cada um levava 2, 3, e uma vez o professor Estevinho, que já saiu da escola, ele estava indo para Contagem e eu já estava lá no prédio, esperando para dar aula. Aí ligam do hospital falando, teve um acidente gravíssimo com o professor da FUMEC e ele está aqui, eles estão buscando ele lá onde ele trombou. Ele tinha um Fuscão azul, ele deu uma trombada com a caminhonete que arregaçou tudo, ele teve traumatismo craniano. E eu cheguei, aí eu estava na escola nesse momento, e eu cheguei junto com ele, chegando na maca. Ele estava todo despedaçado, todo sangrando, e os cacos de vidro que estourou do carro encheu as vistas dele de vidro, e ele olhava para mim e falava assim, ele estava grog, né? Falava assim, Lacerda, isso aqui não é nosso jogo, não. O que nós estamos fazendo aqui? Eu falei, calma. E ele entrando para ser operado. E aí, os médicos tirando vidro dele. Quer dizer, para ir dar aula em Contagem, quem deu sabe o sacrifício que foi você sair de Belo Horizonte e ir dar aula lá. E por que aconteceu isso? Porque, na realidade, os grandes professores que fundaram a FUMEC e começaram aqui no Palacete Dantas, quando a FUMEC foi para Contagem, ir para Contagem era um sacrifício para as pessoas muito grande, principalmente para aqueles que tinham empresas de engenharia, que nós só tínhamos engenharia civil, 40 alunos. O cara fala, eu vou sair daqui, vou lá em Contagem, mas eu prefiro arranjar alguém para ir para o meu lugar. Então, a turma nova que formou lá em Contagem foi uma turma de gente jovem que estava começando carreira. Alguns como Celso Cipriano, Zé Osvaldo, o próprio Paulo de Souza, depois entrou o Pedro, o Luli, essa turma toda começou na época que nós estávamos lá em Contagem, 74 para frente. E os fundadores, quase todos, pelo fato de ter ido para Contagem, que era longe para danar, foram abandonando a escola. Então, nós fizemos um novo grupo. E lá em Contagem, a gente construiu a escola com esse grupo novo de professores que se formou lá. Então, lá em Contagem era um seminário. Lá a gente ia, por exemplo, você ia e se você fosse dar aula mais tempo, você tinha que ficar mais tempo, porque não dava tempo de você ir lá, igual aqui, por exemplo, o cara pode dar aula de manhã e voltar de noite para dar aula de novo, lá não tem jeito, lá eram 30 e tantos quilômetros, uma estrada horrorosa. Quando chovia, os carros ficavam lá, dentro a Avenida Amazonas alagava, do carro ficar cheio d'água, não tinha jeito de transitar ali. Então a gente ia ficar lá um tempo enorme. Então o relacionamento humano entre professor, aluno, funcionário, lá em Contagem era espetacular. Porque a proximidade das pessoas era muito grande. E aí nós criamos essa estrutura de amizade dentro da FUMEC que não existe mais hoje.
Ainda tem alguma coisa, mas igual àquela época não tem mais. E aí tem histórias e mais histórias dos funcionários, do seu Gesso, do seu Pedro, do seu Paulo. Então, aquela turma toda de funcionário que ficava ali junto, né? Teve um outro caso, o Fernando Reis, que lá tinha um campo de futebol, que inclusive o América, grande time, treinava lá, nesse campo da FUMEC. E o Fernando Reis, uma vez, estava fazendo exercício depois de tarde, e aí teve um infarto fazendo exercício lá nesse campo. Pego, levado correndo, quase morreu. Levaram lá e foi salvo pelo gongo. Mas eu comecei então em 74 com estrutura isostática, fiquei 4 anos na estrutura isostática, que hoje é a teoria Zoom. Em 78, o professor Rubem Braga, que já morreu, que é um dos grandes nomes também da FUMEC. Para mim, os grandes nomes da FUMEC que eu guardo assim é o professor Paulo de Souza e o professor Rubem Braga. São 2 nomes de alto nível na FUMEC. Um, porque fundou a FUMEC, para mim foi o nome principal. Então, você fundar uma FUMEC, né, é uma coisa muito importante. O outro, o professor Rubem Braga, que trouxe a FUMEC de Contagem para aqui, no peito e na raça, sem dinheiro, sem nada. Então, esses 2 nomes são marcantes, são mais importantes que qualquer um tem aqui dentro. E eles é que trouxeram a escola de engenharia para cá. Então, em 78, eu já tinha uma empresa de engenharia que tinha nome no mercado, que projetou inúmeras obras importantes de engenharia aqui. O Paulo de Souza me liga, o Rubem Braga me liga e fala assim: Lacerda, que antigamente tinha diretor de curso e 2 diretores. O diretor de curso é como se fosse o diretor de ensino hoje. Ele vira para mim e fala assim: olha, está precisando de um diretor de curso. E eu tinha uma empresa de engenharia que ela era abarrotada de serviço, eu não tinha tempo nem de piscar, trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Aí eu virei para ele e falei assim, isso eu já era professor, mas não era diretor ainda não. Ele falou assim: ó, mas diretor de curso é o seguinte, você só vem aqui no sábado. Sábado você pode vir 11 horas, assina os papéis, meio-dia você pode ir embora, só isso, não tem que fazer mais nada. E aí eu caí naquele conversa dele e fui, aceitei. Foi só aceitar isso para começar a gostar 300 vezes mais da FUMEC do que eu já gostava. Então aí eu comecei a participar da esfera administrativa da FUMEC lá em Contagem. Primeira coisa que eu, na minha gestão de diretor de curso, eu fiz foi criar o curso noturno. Então nós criamos, só tinha curso diurno. A FUMEC só tinha 40 vagas diurno. Então só tinha, nos 5 anos, 200 alunos. Quando a gente criou o curso noturno, você passou a ter 400 alunos. Então, lá em Contagem, a gente tinha 400 alunos que só tinha engenharia civil. E outra coisa interessante também, quem era o concorrente da FUMEC? Era a Escola de Engenharia Kennedy. E a Escola de Engenharia Kennedy tinha muito mais vagas do que a FUMEC. Só que a Escola de Engenharia Kennedy era na Avenida Amazonas, ali perto onde tem aquele negócio ali do Expo Minas, né? Era ali. Então, como nós éramos lá em Contagem, longe de Paburro, todo mundo ia para Kennedy, ninguém ia para a FUMEC. A FUMEC teve vários vestibulares lá em Contagem que deu menos de um candidato por vaga. Então era muito difícil. Primeiro era longe, segundo formar uma equipe, terceiro os alunos preferiam estudar na Kennedy e na Federal e na Católica. E aí sempre passou pela cabeça de todo mundo que se a FUMEC não voltasse para Belo Horizonte, o futuro dela seria muito rapidamente, ela ia acabar. Ela não ia conseguir subsistir continuando lá no prédio lá do seminário. Então nós, eu, o Rubão e o Mazdari, resolvemos trazer a FUMEC para Belo Horizonte. Marcelo, se eu aproveitar de te interromper um pouquinho para te perguntar, a FUMEC nessa época ela já tinha um terreno, já existia, já tinha um patrimônio assim? Como que foi isso? Quando ela era aqui na Praça da Liberdade já não tinha nada. Quando ela foi para Contagem já não tinha nada. Lá na época de Contagem, de 75, 76, a Prefeitura de Belo Horizonte doou esse terreno. Então fez a doação, então fez-se um concurso na época com um arquiteto, que iríamos construir 3 prédios, que eram 3 unidades, né? Faculdade isolada, então um para engenharia, um para ciências humanas e um para administração ali, que é o prédio da face. Então
quem fez o prédio igual ao projeto original foi só a face. As ciências humanas não fez e a engenharia não fez, porque o Zé Oswaldo depois entrou no circuito e fez um outro projeto, né? Mas voltando lá, lá em Contagem. Nós lá em Contagem começamos... Não, lá em Contagem, em 1980, teve o primeiro movimento político da história da FUMEC. FEA, engenharia. O diretor da época, ele chamava Luiz Raul Guimarães. Esse diretor, a gente lembra dele, era uma ótima pessoa e ainda está vivo até hoje. Mas ele tinha cacuete de regime militar. O trem dele era rigoroso. Ele levantava a bandeira todo dia, hasteava a bandeira, deshasteava, a meio palmo. Tem aqueles negócios, se está meio palmo, se está lá em cima, se está cá embaixo, é uma situação. Então ele foi militar e era militar e tratava a FUMEC num regime militar. Então em 1980, na época do dissídio coletivo de aumento salarial da turma da FUMEC, ele virou para todo mundo, virou lá para um grupo de pessoas e falou assim, ó, não tem aumento para ninguém vai ter aumento de salário. Aquilo ali deu um reboliço. Eu tinha 6 anos de FUMEC, tinha 30 anos de idade. E aí eu entrei no grupo, aquela coragem de gente nova, né? Não vamos aceitar isso de jeito nenhum, não vamos aceitar. Não aceitamos e paramos a escola, parou tudo. Aí parou tudo e ele era militar, ele enfrentou o trem de frente. Não, para, eu demito todo mundo, começou a ameaçar. A gente tinha um ponto que a gente ensinava, aí todo mundo parado, todo mundo combinou de ensinar o ponto na biblioteca. A Marisa ainda era viva nessa época, vocês não conheceram, era bibliotecária, ela abriu um caderno, e esse caderno tem até hoje, a gente ia ensinar o ponto lá, tá lá na minha sala. O ponto, para depois ele nos contar, a gente ia lá para a escola, ensinava o ponto, não dava aula não, mas ensinava o ponto e ficava lá. Aí o que eu estou lembrando é a passagem do Celso Cipriano, que nós estávamos lá um dia, e ele era militar, então ele chamava as pessoas na sala dele e falava assim, ó, nós temos que fazer isso assim, assim, tá? Aquela estratégia militar. Aí ele chamou o Celso Cipriano e falou assim, olha, a estratégia aqui é pegar o Lacerda de qualquer jeito, se não pegar, eu tenho dança. Tem que pegar. E aí o Celso Cipriano me chamou, falou, Lacerda, ó, o homem está louco, você, ele vai te pegar. Por isso que eu estou falando que o Celso Cipriano está aí até hoje, é o único que está aí até hoje. E ele me contou. E ele acabou que não pegou nada, e teve uma reunião do Conselho Curador, que foi uma reunião também muito pesada, que tinha o Conselho Curador na época, que eram 6 pessoas. E nós fomos para a reunião do Conselho Curador, que o presidente na época era o professor Hélio Lopes, que era o sogro da Maria Carmen. Na reunião, teve toda a discussão do problema da greve, para acabar com a greve, voltar e dar o aumento, né, que era de direito. E a situação foi posta na mesa da seguinte maneira. Tem que demitir os 2. Tinha que me demitir e demitir o diretor. Aí o professor Paulo Henrique Velho, pai do professor Paulo Roberto Henrique, bateu na mesa e falou, não. E aí ele falou, o professor Lacerda não sai. E eu não saí e o Luiz Raul saiu. Aí, na saída do Luiz Raul, o professor Rubem Braga era o vice, aí ele assume a escola, eu era diretor de curso, continuei diretor de curso, e nós, pela primeira vez na história da FUMEC, criamos a primeira eleição direta para a diretoria da FUMEC. Então, isso foi nos meados de 81, 82. Aí nós candidatamos lá, eu, o Rubem Braga, o Masdario, e colocamos o Antero de secretário. O Antero foi secretário dessa primeira gestão. E depois, na outra gestão, na seguinte, criaram-se o cargo de diretor administrativo. Nós criamos também em Contagem, uma outra coisa muito bacana que nós fizemos, foi uma coisa que hoje a FUMEC está tentando fazer e não consegue, foi criar a escola técnica. Nós criamos um colégio técnico chamado Centec. O Centec, ele existiu durante um certo tempo e o diretor do Centec foi o Fernando. Nós tivemos uma outra passagem muito interessante da FUMEC. Como aquele seminário é um prédio
de uma grande importância, tanto é que ele virou prefeitura. O Nildo Cardoso, na época, ele era o prefeito de Contagem. Então, o Nildo Cardoso começou a pressionar a FUMEC para tomar o prédio da FUMEC. Nós tínhamos um comodato para ficar lá 50 anos. E ficamos 8, 9. Aí o Nildo Cardoso começou a ameaçar a FUMEC. Vocês têm que sair daí, nós vamos fazer a prefeitura aqui, tem que sair, tem que sair, tem que sair. E ele acabou tirando porque quando a gente veio para Belo Horizonte, ficou lá o Colégio Técnico. O Colégio Técnico, se ele tivesse ficado lá em Contagem, lá na prefeitura, hoje ele seria um grande colégio. Porque aquela região ali, ela é propícia para essa parte de técnicos. Que a FUMEC hoje tem aí os cursos de tecnólogo, né, que estaria instalado na região industrial de Belo Horizonte. Então seria vantajoso. Mas o Nildo Cardoso expulsou a gente de Contagem. Além de expulsar a gente de Contagem, o Nildo Cardoso, na época, o Tancredo Neves era governador, e o Nildo Cardoso tentou fazer com que a FUMEC, Minas Gerais queria criar uma escola estadual. E a melhor escola para se transformar em estadual era a FUMEC, que já tinha as 3 unidades, e o Nildo Cardoso fez o conselho curador. Ele tirou o conselho antigo, colocou 6 pessoas da confiança total dele. Essas pessoas se instalaram aqui em Belo Horizonte, fizeram um estrago que ninguém tem tamanho, e nós, todo mundo junto, enfrentamos o Nildo Cardoso aqui, junto com o Tancredo. Quem ajudou muito na época foi o Rubão. O Rubão era um cara de linha de frente, topava qualquer parada, e nós enfrentamos o Nildo Cardoso, tiramos o conselho curador dele, e aí voltou a ser a FUMEC com as pessoas da própria escola. Como é que nós viemos para Belo Horizonte? Não tinha dinheiro nenhum para construir nada. Imagina você com 80 alunos por ano, 400 alunos, total de alunos, né? Se você considerar no regime anual. Então, a gente, para fazer a transferência da FUMEC para Belo Horizonte, tinha que ter recurso. E nós começamos a tentar empréstimo habitacional, que tem uma placa aí, eu esqueci o nome, mas tinha um financiamento próprio para a escola. Mas antes da gente fazer o financiamento que nós conseguimos depois, a gente falou assim, vamos fazer uma rifa. Eu já contei essa história. Vamos fazer uma rifa de 2 carros. Na época a marca era Ford. Aí fizemos lá não sei quantos mil bilhetes de rifa. E já pus até no jornalzinho esse bilhetinho. Isso, fizemos um monte de bilhete. E falamos assim, todo mundo tem que vender. Vamos entregar para os professores, vamos entregar para os alunos, e vamos cada um vender um tanto de bilhete. E com esse dinheiro arrecadado da rifa, a gente pode dar início na obra. Porque não tinha grana, não tinha nada, era zero. O dinheiro dava para pagar professor, porque lá no pré você não pagava aluguel, não pagava nada, pagava luz, né? O custo era muito baixo, porque lá o seminário não tinha custo nenhum. Então o custo era professor, encargo de professor e salário de professor. Aí distribuímos a rifa para todo mundo e marcou-se lá no cartão, o dia tal vai sortear 2 carros. Quantas rifas vendeu? 100. Aí eu, o Rubão e o Márcio com aquele negócio na mão, falou assim, e agora? Loteria Federal, registrado, não era rifa dessa que a gente faz, escondida para arrecadar dinheiro para futebol, para comprar camisa, não. Era rifa séria, organizada, registrada. Então, se sorteasse o carro lá no dia do negócio da Federal, tinha que ter o carro. Só que o dia da rifa não pagava nenhum pneu. Entendeu? Nem pneu pagava. Aí nós ficamos com aquele negócio de noite, esperando sair o resultado da Federal, e com aqueles bilhetes ali, e verificando depois, um por um, para ver se tinha sido sorteado. A sorte é que não foi sorteado nenhum, e nós não perdemos nada. E também, logo em seguida, saiu o financiamento que dava para a gente construir o prédio. Tanto é que nós começamos. Mas nós tiramos empréstimo, eu, o Márcio e o Rubem Braga, um tanto de dinheiro, com aval particular, só para começar, porque o financiamento já estava garantido, e a gente precisava de começar logo para vir para Belo Horizonte, e aí nós começamos a obra, e fizemos essa obra desse prédio da engenharia aqui, aquela parte de lá, depois ampliamos várias coisas aqui dentro. Mas, a partir do momento
que nós viemos de Contagem para cá, mudou completamente a vida da engenharia. Por quê? Porque em Belo Horizonte, o que acontecia em Contagem? Primeiro, não tinha aluno, ninguém queria ir lá, era longe demais. Segundo, professor top da engenharia não tinha tempo para dar aula lá em Contagem. Ele queria até dar aula, mas para ele sair de Belo Horizonte, largar a empresa e trabalhar para ir dar aula em Contagem, ele não tinha condição. Mas quando veio para Belo Horizonte, vocês não têm noção da quantidade de gente que aí queria vir dar aula aqui. Porque aqui é colado, um lugar desse aqui, pelo amor de Deus, né? Então, foi fácil você trazer os expoentes da engenharia para trabalhar na FUMEC. E também aconteceu outra coisa, a Kennedy, que tinha todo mundo querendo estudar lá, porque era na Amazonas, ali um pouco mais perto, passou a perder todos os alunos para a FUMEC, a ponto do diretor da Escola de Engenharia Kennedy chamar as diretorias da FUMEC e fazer um acordo para que a gente não recebesse os alunos que estavam vindo para cá e eles estavam ficando sem alunos. Tanto é que eles, agora a escola deles diminuiu muito. E aí a FUMEC começou. Já tinha a FACE, que era lá na Cidade Jardim, naquela escola São Paulo. A FCH era no Santo Agostinho, lá da Avenida Amazonas. Então, a FACE foi a primeira a construir, porque ela tinha o recurso. Então, ela construiu, em seguida nós construímos, a FACE ajudou a engenharia. Nós viemos para Belo Horizonte sem ter nada, estava em obra ainda, mas 2 anos nós ficamos instalados no prédio da FACE. Ela cedeu as salas de aula, porque eles não tinham tanto aluno igual a gente tinha, e nós também não tínhamos muitos nessa época. 2 anos, 81 e 82, os alunos nossos estudaram lá no prédio da FACE. Em 82 nosso prédio ficou pronto, e aí nós trouxemos todo mundo, trouxemos o resto de aluno, porque o Rubão fez uma coisa com a gente, o seguinte, ele combinou o seguinte: vamos levar primeiro os alunos formandos, depois a gente vai levando gradativamente os outros alunos. Olha o que ele fez. Nós saímos de férias, ele pegou, trouxe todo mundo, menos os calouros. Em 82 ele trouxe a escola toda, veio embora, queria nem saber, e era para vir gradativo. Aí na hora que ele trouxe 4 anos, os calouros berraram, veio calor também. Então, a partir de 82, instalou-se a Escola de Engenharia aqui em Belo Horizonte, integral, total. E aí começou a crescer, né? Não tinha outro jeito para a FUMEC de ficar só com o curso de engenharia civil. Não tinha. Para a FUMEC virar universidade, para a FUMEC crescer, ela tinha que criar outros cursos. Nós já tínhamos tentado em Contagem criar o curso de engenharia de arquitetura. Só que o Isabela Hendricks, na época, todo mundo era vinculado ao Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação é que aprovava ou não o lançamento dos cursos. E você não sendo universidade, não sendo centro universitário, para criar curso é uma dificuldade enorme. Então nós pedimos ao Conselho Estadual para criar o curso de arquitetura, só que a Isabela Hendricks, que entrou na frente, conseguiu primeiro que a gente. Então nós perdemos lá na época de Contagem, nós poderíamos ter tido o curso de arquitetura lá em Contagem. Nós não conseguimos. Quando a gente veio para Belo Horizonte, aí nós pedimos arquitetura e aí foi aprovado o curso de arquitetura. Foi o segundo curso a ser aprovado para a Faculdade de Engenharia. E aí o Brasil começou a deslanchar em termos de escolas, né? A escola particular começou a pipocar para todo mundo é lado. Então, nós também começamos a pensar em crescer. E depois de construir esse prédio aqui, o prédio da FACE, que ajudou a engenharia, e nós depois ajudamos a FCH, porque vários anos a FCH estudou dentro do prédio da engenharia, a gente viu que precisava de ampliar. E aí nós começamos a criar outras oportunidades em outros cursos. Aí veio engenharia de produção, depois veio engenharia ambiental, engenharia de telecomunicações. Aí uma passagem também interessante, nessa época a gente resolveu fazer os design, né? O design
um curso, para mim, é um dos cursos que deveria ser top. E ele é interessante demais. Mas o pessoal que estudava, quem estuda engenharia, e isso é desde a época da Federal, tinha uns certos preconceitos, dos machismos meio esquisitos. Assim, como é que o aluno da escola de engenharia vai estudar no mesmo prédio que vai ter um aluno que põe saia? Ou ele pinta o cabelo de roxo, ou tem brinco, tem negócio na boca. Os caras ficavam, não é possível que nós vamos ter esses cursos aqui misturados com as engenharias. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um curso espetacular, né? Não tem nada a ver. E quando a gente fez a reunião da congregação para falar que nós estávamos criando o curso de design, que eram 4 modalidades, junto com a engenharia e junto com a arquitetura, teve professor que deu um maior pedido do mundo, não vai, não pode, não consegue, vocês vão enlouquecer, vai atrapalhar tudo. Acabou que perdeu, foi aprovado, né? Foi um sucesso total. Esse curso de moda nosso é um sucesso de doido, traz uma mídia espontânea espetacular. Então, tudo que foi criado dentro da FUMEC, tudo. Na época, por exemplo, a Telecom, quando criou o curso de Engenharia e Telecomunicações, a procura chegou a 13 candidatos por vaga. Tanto foi muito interessante que nós criamos de cara 2 turmas. Nunca era criado 2 turmas, você criava uma para depois criar a segunda. Nós já lançamos vestibular, uma de manhã e uma de noite, encheu tudo. Depois veio a crise da telecomunicações, ela acabou num piscar de olhos, com a crise que eles implantaram no negócio de telecomunicações do Brasil, avacalhou tudo. A crise da engenharia, gente, de 83, não teve só essa agora crise no país, que pode ser que chegue perto de 83. Em 83 era uma tragédia, não tinha emprego para ninguém. A quantidade de profissional que foi formado na engenharia, nos escritórios de obra, escritórios de projeto, dentro das escolas, perdeu-se tudo. Então, a recuperação do país, ela passa pela engenharia com muita força. A engenharia é, junto com outras profissões, né, o que leva o país para frente. Não tem dúvida, a medicina é, mas a engenharia é também. E uma outra coisa que aconteceu interessante também foi, antigamente você tinha engenharia civil, quando eu estudei, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia química, mecânica, metalurgia. Ficava nisso. Hoje, olha a quantidade de opções de engenharia que tem, né? Milhares. Então, se você não entrasse na onda também de criar os cursos, você ficava para trás, porque todo mundo no Brasil inteiro criou. Então, nós criamos, aí nós somos bioenergética, química, mecânica, elétrica. Outro curso também que nós criamos e que foi um sucesso, e é um sucesso até hoje, que ninguém tem, aqui em Belo Horizonte ninguém tem, agora estou falando em criar, foi ciência aeronáutica, que é a preparação de piloto. Nós temos um belo curso, né? Pode ser melhor, mas na época foi criado com sangue, com garra, né? Compramos os equipamentos todos, fomos em Campinas, visitamos, e está aí o curso, precisando de adequações, precisando melhorar, precisando de tudo, como todos estão, mas foi um sucesso total. Tanto foi sucesso que também se criou a engenharia aeronáutica, que também lançou, e a procura é muito boa, né? Então, a biomédica, o bioenergética, foi um curso tão bem bolado que nós estamos em crise de água aí. Então, as alternativas de energia nesse curso são espetaculares. Você pensa para você ver engenheiro biomédico, o cara que vai formar engenharia e vai trabalhar dentro do hospital, né? É uma opção, uma habilitação espetacular. Não está dando certo, por quê? Porque nós estamos numa crise muito grande. Mas na hora que essa crise passar, nós vamos ter um campo espetacular para todo mundo, né? A escola de engenharia, a unidade de engenharia, é a unidade que tem mais curso, e todos eles, sem exceção, agora na crise não, mas todos eles, sem exceção, antes da crise, 62% de procura pelos cursos da universidade são dos cursos da unidade FEA, né? Então, essa unidade é uma unidade que tem muita coisa ela fez, muita coisa ela está fazendo e muita coisa vai fazer. Então, o que nós fizemos quando a gente veio para cá? Construímos o prédio,
criamos a infraestrutura, tem espaço, vamos agora trazer aluno. Então, começamos a criar os cursos, vamos criando os cursos. E a procura é grande, Aí você abre espaço para professor. Aí, qual que era a primeira opção? Transformar a faculdade isolada em centro universitário, que era o primeiro passo. Tem uma diferença entre centro universitário e universidade. Os custos do centro universitário são menores do que os da universidade, mas a autonomia de ser universidade é muito maior, é muito melhor ser universidade do que ser faculdade isolada ou mesmo centro universitário. E a FUMEC tem um nome enorme. A FUMEC é conhecida no estado todo. Uma outra coisa também que prejudicou a FUMEC foi o quê? Na época lá de Contagem, e mesmo quando a gente veio para cá, em 82, no interior não tinha muito curso. O interior começou a criar escolas. Então, a gente tinha muito aluno do interior. A partir de um determinado momento, os alunos do interior com as escolas ali dentro da cidade dele, ou perto da cidade dele, acharam por bem ficar por lá. Então, diminuiu a procura. Mas mesmo assim, a gente tinha, esse ano não, mas até o ano passado também não, até 2013 a procura sempre foi muito grande. Esse ano essa crise aí afetou para burro. Nós tivemos agora nesse vestibular que era para dar 5 mil, normalmente são 5 mil alunos que pagam para fazer vestibular, dessa vez deu 1.800. E nós temos 2.300 vagas. Quer dizer, não vai preencher as vagas que a FUMEC está ofertando. Não vai. É lógico que aqui nessa unidade ela vai ter condição melhor que as outras. Mas hoje nós não podemos mais raciocinar por unidade. Nós temos que raciocinar pela universidade. Então, o custo global vai ser pago pelo trabalho de todo mundo. Então, se nós aqui fizermos um trabalho e nós fazemos com um resultado bom, vai servir para ajudar a todo mundo. Ajudar a FACE, ajudar a FCH e ajudar a própria universidade como um todo. Né? Então, já fizemos muita coisa boa? Muita coisa. Eu queria até, Marcelo, citar algumas coisas aqui que eu queria que você falasse um pouquinho, porque foram ações muito interessantes, muito boas, que repercutiram muito bem, tiveram resultados muito legais, porque foi a base administrativa, fez parte da base administrativa. Uhum. Né? Portanto, curso criado aí, eventos como o Em Família, eventos como o Jubileu de Prata, o surgimento do Arnaldino, o setor de apoio ao graduando, os laboratórios que se multiplicaram aí de várias naturezas, laboratório de informática, laboratório de química, laboratório de bioenergia, as oficinas do design, tudo isso, né? E um evento até que eu acho especialíssimo que eu mostro FUMEC, que a gente tem aí. Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque esses eventos eles sempre foram muito bem vistos assim, por toda a comunidade acadêmica. A gente sempre teve muito ligado nisso aí, né? E são coisas que a gente fica assim, o setor ideia com as TVs digitais, facilitando a comunicação entre a diretoria, entre o corpo docente e o corpo discente, mostrando um pouco aí dessa cultura pop, mesmo do que acontece na internet e mesmo também notícias acadêmicas, né? Que aliás o que mais tem. Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque a sugestão ela teve isso de diferencial. De repente a gente eu sou professor há 15 anos, o Charles também deve ter mais ou menos por aí, e de repente a universidade começou a ser invadida por uma série de novas iniciativas, cada uma delas reforçando esses novos cursos, essas novas ações que estão aí. Então isso eu queria que você falasse um pouquinho para a gente que... Eu vou falar o seguinte, não existe escola sem o diálogo corpo docente, corpo discente. Os funcionários estão aqui o dia inteiro, você tem diálogo com eles normal, mas tem também que ter o diálogo com o corpo administrativo. Então, esses 3 segmentos que fazem uma família. Quando a gente fala em família, eu vou falar da minha família, eu tenho a minha mulher, 3 filhos e 5 netos. Né? Fora minha mãe, fora os tios, parentes, Então, família é família. Então, a gente sempre considerou
a FUMEC como uma família. Esse é o tratamento que você tem que ter para você abrir o diálogo. Se você não tiver condição de dialogar com as pessoas, você não chega a lugar nenhum. Se você for tratar as pessoas mandando, se você não escutar, ou se a pessoa não te escutar, não tem processo nenhum que vai dar certo em lugar nenhum. Então, o processo democrático é você trabalhar em parceria o tempo inteiro com todo mundo. Não tem jeito, isso é normal, isso é coisa adequada. Onde você vê isso, você vê sucesso. Onde você não vê, você não vê. Entendeu? Quando eu vou dirigir alguma empresa ou algum lugar que eu estou olhando só o meu interesse, só o meu umbigo, não vai dar. Ou quando eu estou olhando só um umbigo de 3, 4 ou 5, não vai dar. Precisa abrir espaço para todo mundo. Todo mundo tem que participar. E não existe escola sem aluno. O aluno é a coisa mais importante que tem dentro de uma escola. Por quê? Primeiro, nós estamos ali para ensinar. E ensinar é uma coisa gratificante. Você, quando você está ensinando, você está aprendendo o tempo todo. Nós, professores, eu acho que a gente aprende mais do que vocês. Porque a gente tem que estudar, a gente tem que tirar dúvida, o negócio vai modernizando, o tempo todo mudando. Então você tem que estar fazendo isso que o Luiz falou, o tempo inteiro criando alternativas de outros trabalhos. Por exemplo, que é um trabalho mais bacana, você receber o pai do aluno no auditório e o pai do aluno fica... Porque antigamente falava assim, não, isso é coisa para criança. É a escola de segundo grau, lá o maternal, é que faz isso, chamar o pai, chamar a mãe, vem cá conhecer a escola. Não é não. Quantos meninos que foram meus alunos lá em Contagem, e mesmo aqui no começo, e hoje os filhos deles são meus alunos. Vários. E eles têm orgulho disso, de ter estudado, e hoje o filho está estudando aqui. Então, quando você cria uma família, você recebe o pai te pergunta, como é que é essa escola? Você está mostrando que você tem preocupação com aquele menino, com aquele aluno, com aquele ser humano. É muito importante para a família sentir isso. Olha, eu sei que meu filho está indo para um lugar que ele não vai ali simplesmente passar desapercebido. Ele só vai passar desapercebido se ele quiser. Então, esse em família é muito bom para essa abertura com os pais, com a família. O Mostra FUMEC foi um evento que nós fizemos durante 3 anos, que você fazia o evento e punha no pátio tudo que a FUMEC produz e faz. E chama público externo, as escolas de segundo grau, quem quisesse, a gente mandava buscar de ônibus. Vem conhecer a FUMEC. Você, para ir estudar num lugar, você tem que conhecer o que ela faz. Então, e a gente faz muita coisa. Por exemplo, outro relacionamento que eu acho de uma importância fundamental. O ex-aluno que adora a FUMEC, não pode esquecer a FUMEC. E eles não esquecem. Então, você manter um contato com o ex-aluno depois que ele sai, é uma coisa fabulosa de importante. Então, nós criamos um projeto que chama Projeto Embaixador. O Projeto Embaixador, você dá um diploma para o aluno, lá no dia da colação de grau, falando, olha, você formou nessa escola, tarará, tarará, e a partir de agora você será um representante da FUMEC aonde você estiver. Se você vislumbrar alguma coisa que a FUMEC possa fazer por alguém, ou alguém fazer pela FUMEC, você está ali representando. Só que nessa última formatura, falaram que não podia mais distribuir o diploma para o aluno e tiraram o diploma da formatura. Então não tem mais diploma de embaixador na formatura, tem entregando por aqui. Tiraram lá da formatura, não sei por quê. Quer entregar um diplomazinho pequenininho, toma aqui, isso é troço importantíssimo, né? Quantos mil alunos nós temos formados na FUMEC? Mais de 8 mil. Uma outra coisa importante, então o setor ex-aluno é importantíssimo. Outra coisa importante é o relacionamento FUMEC-FEA com o mercado de trabalho. Como é que você vai formar aluno se o mercado de trabalho não quer aquele aluno que você está formando? Então, você tem que estar formando gente que atenda o mercado de trabalho. Então, nós temos hoje cadastrado aqui no setor SIAP, que é a única escola de todas que tem aqui em Belo Horizonte, que eu conheço. É o meu, não é possível. Desliga lá. Esse setor SIAP,
Ele tem 10 mil empresas cadastradas, buscando estágio, buscando emprego. Por que nós somos obrigados a fazer isso? Nós não somos obrigados a fazer isso. Mas eu acho que é aí que entra o papel do educador. O educador, ele não tem que pensar só entrar na sala de aula, dar aula de 50 minutos e dali vai embora, não. Ele tem que estar pensando que ele está preparando o jovem para ser aquilo que o Brasil precisa para os próximos anos. A liderança, gente, está na mão dos alunos. A criação dessas lideranças está na mão de vocês. Então todo mundo tem que participar. Tem que debater, tem que falar, e as pessoas têm que escutar. Esse negócio de falar que não tem tempo para escutar os outros, não cabe em lugar nenhum. Entendeu? Tem que escutar sim. Se eu estiver errado, eu tenho que escutar que estou errado. E se eu estiver errado, não tem vergonha nenhuma de falar, vocês vão me desculpar, mas eu errei. Ou se o lá de lá errou também, me desculpe, eu errei. Uma hora eu fui grosseiro, me desculpa. A vida é um negócio desse jeito. Você tem os momentos da vida que acontecem determinadas coisas que você gostaria que não acontecesse. Mas tem hora que acontece. Né? Então, esses eventos que o Luiz está falando aí, que nós fazemos, Mostra FUMEC, Maio Profissional, Embaixador, Integra. A gente faz uma reunião no começo do ano que chama Integra FUMEC. Leva os professores e os funcionários para, antes de começar a aula, você fazer uma reunião de trabalho e festiva. Porque tudo na vida também é festa. Você não pode pensar em trabalho. Né? Uma outra coisa também que sempre eu tenho discutido com os alunos, enquanto a gente tinha o ginásio aqui dentro do campus, nós fizemos inúmeros campeonatos internos. Quando não tinha o ginásio, alugava fora. Essa participação esportiva da FUMEC, ela é fraca. Ela tinha que ser muito mais violenta de forte. Tinha que estar todo mundo disputando modalidades e modalidades de esporte. Teve um aluno que nós patrocinamos ele, que mexe com bicicleta, ele foi lá para a Austrália. Breno Bisinotto. Não é? Foi lá, ganhou prêmio, saiu nos jornais, saiu nas revistas aqui. Quer dizer, leva o nome da FUMEC para o mundo inteiro. A quantidade de trabalho que é feito aqui dentro, que dá visibilidade para a FUMEC, e aí está dando visibilidade para todo mundo, nós todos ganhamos com isso. Então, a gente tem que investir nisso. Nós temos que investir o recurso da FUMEC em coisas da qualidade de ensino, do esporte, do lazer, tudo. Envolver todo mundo junto, para todo mundo junto criar o que de fato é uma universidade. Eu sempre falei, nós ainda estamos engatinhando para virar a universidade. Nós não somos, no nome nós somos, mas efetivamente nós não somos. Que é melhor escolha de um dirigente de que um processo de eleição aberto, com debate, com programa, com coragem de ir para o pátio para falar suas ideias, para escutar. Não existe nada melhor do que isso. Né? Desde que bem organizado, dentro da ética, né? Todo mundo participando, as pessoas podendo perguntar aquilo que elas quiserem perguntar, e o lá de lá respondendo também, e é um somatório de coisas boas. Né? Então, a minha vida na FUMEC de 42 anos, eu participei efetivamente, dentro da fé, de tudo. Tudo. Nunca faltei e nem nunca deixei de ter coragem de levar a FUMEC onde eu fui, representar a FUMEC onde eu fui. Estou certo? Posso estar errado. Em algumas vezes eu errei, claro, não sou supra-sumo da verdade. Errei, sou humano como qualquer um. Quem é que não erra? Mas entre erros e acertos, eu acho que eu estou para cima dos 50%. Foi mais para acerto. Olha, Sérgio, eu tinha feito algumas perguntas aqui que você já respondeu. Então eu queria mudar um pouquinho o enfoque das perguntas. Vamos pensar um pouquinho nessa fase mais recente, nesse momento, naqueles momentos de... Não, mas, Charles, eu queria, antes de entrar no momento recente, eu queria falar o seguinte, nós tivemos outro momento que é importantíssimo falar, que foi o momento de 2011. É isso que eu ia perguntar, exatamente isso.
aquela crise de 2011, que eu estou chamando de recente, são 4 anos, que gerou o seu afastamento e depois o movimento todo que a FEA fez, um apoio maciço dos professores e alunos. Qual que é o seu sentimento hoje, 4 anos depois, do que aconteceu e do que foi aquela crise na sua visão atual? Os alunos, eles não sabem exatamente como que a FUMEC funcionava, pelo seguinte: o Conselho de Curador era, naquela época, 6 pessoas, 2 de cada unidade. E nós, desde a época que a FUMEC perdeu o vínculo com o Estado, porque nós somos uma fundação privada, pública, direito privado. Significa que você não pode dar lucro, mas o dinheiro é da FUMEC, é nosso, de todo mundo. Você tem que pegar se der lucro, você tem que pegar o lucro e reinvestir dentro da FUMEC. Isso é uma fundação pública de direito privado. Então, quando a gente saiu do governo, que o Tancredo Neves decretou que a FUMEC seria isso, uma fundação pública de direito privado, fez-se o Conselho Curador com 6 membros, 2 de cada escola, e foi criado o rodízio de presidente. Então, durante cada 4 anos, mudava-se um presidente. Então, 4 anos um presidente era da FEA, 4 anos da FCH, 4 anos da FACE, depois voltar para a FEA, e nós viemos nesse processo de rodízio, que é interessante. O Conselho Curador não é eleito. O Conselho Curador, os membros são indicados pelas congregações. Então, não sendo eleito, indicado pela congregação, foi combinado de Bigode, filho de Bigode, que de 4 em 4 anos um presidente seria de uma unidade. Coisa natural e funcionou maravilhosamente bem até o diabo de 2011. Em 2011 nós tivemos 2 problemas. A FEA conseguiu 4 ou 5 convênios com o governo do Estado, que eram convênios maravilhosos, que punha aluno, que punha um monte de gente trabalhando, professor, que dava, ele poderia não estar dando o retorno financeiro que a gente gostaria, mas só de colocar 30 alunos fazendo estágio, professor prestando serviço, da maior qualidade para o Estado, isso já valia muito. Então, o que aconteceu em 2011? Em 2012, o presidente da FUMEC, do Conselho Curador, teria que, pelo filho do Bigode, ser da FEA, dentro do acordo de Bigode. Aí começou a briga política para que não fosse mais respeitado o acordo de filho de Bigode. Aí nós começamos a encrencar. Nós queríamos que fosse o nosso presidente e houve um agregamento de pessoas que não queriam. E começou a perseguir também os convênios. Os nossos curadores. E eu comecei a enfrentar isso de peito aberto, porque eu achava que era justo, eu achava que era o adequado e o honesto, e fui para frente brigar pelo presidente do Conselho Curador e pelos convênios. Acabou que na FUMEC tem um defeito que o próprio Ministério Público fala, que nós não devemos continuar com esses curadores do jeito que estão. Agora são 9, né? 3 de cada unidade. Por quê? Porque se nós fechamos politicamente uma unidade com a outra, perdeu qualquer coisa, você perde. Entendeu? A minoria perde. Você tem 6, 3, ganhou, acabou. Foi igual lá no negócio do presidente do Conselho Curador. Fecharam o esquema 2 contra 1, 5-1, levamos ferro e perdemos. E o Ministério Público acha que as fundações adequadas, e eu também acho que ele tem razão nesse ponto, tem que ter elemento externo da sociedade. Porque ser membro do Conselho Curador é só status, porque ninguém recebe dinheiro para ser membro. E aí ele acha que devia colocar mais pessoas da sociedade, que na hora de uma disputa dessa, você tem mais 4, né? Vamos supor que você tem um engenheiro, um advogado, um médico e um psicólogo, sei lá, um administrador de empresa.
Aí, 4. Na hora de votar, essas pessoas vão ter peso. E aí você pode não ter essa divisão de 2 escolas contra uma. Então é muito bom tentar fazer uma modificação estatutária para colocar elementos da sociedade no Conselho de Curadores. Aí como eu enfrentei essa onça, eu tomei uma suspensão. Tomei suspensão não. Eles me afastaram com a possibilidade de eleição enorme. Enorme. Aí aconteceu uma paralisação, os alunos pararam 17 dias, sem aula, sem nada, os professores pararam, os alunos pararam e o promotor assustou. Então, fomos lá no promotor e o promotor mandou voltar. Acaba com esse negócio e volta. Aí eu voltei. Fizemos uma nova chapa, essa chapa que está aí, ganhando a eleição e estamos aí trabalhando pela FUMEC do mesmo jeito que nós estávamos trabalhando lá atrás. Do mesmo jeito. Só que agora, outros cursos, outras pessoas, né, outros interesses que são legítimos. Eu acho que você querer ser qualquer coisa na vida é direito seu. Mas você tem que mostrar para quem vai te querer que você tem competência para ser aquilo. Você não pode impor. A imposição política não leva a nada. Nós estamos vivendo uma crise no Brasil, né, de ética, de corrupção, que é uma coisa de louco. E eu vou falar com vocês uma coisa. Eu acho o povo brasileiro, e me considero assim também, a gente não participa efetivamente das grandes discussões. Aí fala assim, é porque não tem tempo. Tem que achar tempo. Tem que debater o Brasil. Tem que participar efetivamente. Não é fazer bagunça, não. Não é ir para um movimento, depois lá vão, acabou o movimento, agora vão encher a cara de cerveja, vão virar festa, churrasco. Não. É levar o país a sério. Quem foi eleito tem que representar aquela parcela da população que elegeu, dando resposta. Né? Por exemplo, nós estamos dirigindo a unidade. Eu não tenho o menor receio de nada em relação à minha gestão, porque ela é super aberta e quem quiser ver o que está ali pode ver. Tudo, não tem nada escondido. Nada. Eu acho que a auditoria de gestão é uma coisa saudável. Você acabou uma gestão, faz uma auditoria e mostra para quem de direito, né? Aqui, ó, todas as contas estão aqui. E se a pessoa tiver dúvida, eu tô com dúvida aqui. Porque muitas vezes, gente, o que acontece é o seguinte, nós não somos entendidos de tudo. Você chega com papel, com os números lá, aqui está aqui o número, fechou. Fechou, aprovado. Mas não é por aí. A auditoria não é assim, não. A auditoria de gestão não é auditoria contábil. É muito diferente. A gestão, ela é o resultado de um trabalho que pode ser positivo ou negativo, não só com dinheiro, não. Você pode fazer uma gestão catastrófica e jogar o nome da instituição no buraco. E ela ter dinheiro. Mas o que adianta ela ter dinheiro se o resultado de gestão foi horroroso, atrapalhou o nome está indo para o buraco, ninguém respeita. Então, gestão, ela é financeira, administrativa, de ética, de tudo que a gente pode imaginar. Gestão universitária, para mim, é uma coisa muito ampla. Não é só o dinheiro, não. Não, fechou o dinheiro ali. Fechou o dinheiro, eu não preciso nem falar. Porque a FEA só deu lucro até hoje. O resultado que a FEA tem sustenta a escola, sustenta a FUMEC. Então, se sustenta, está lá o dinheiro. A reserva está lá, o resultado está lá. Quem quiser ver, vocês, por exemplo, podem pedir as planilhas, podem pedir tudo. Por que a mensalidade da FUMEC custa 2.000, vamos supor? Quem quiser saber por que desses 2.000, pode pedir. É lei. Isso é lei para todo mundo. Eu estava dando exemplo outro dia, não sei se foi com vocês que eu estava conversando, a escola do Rio de Janeiro, o que eles estão fazendo lá? O negócio está uma crise violenta, pai perdendo emprego, não tem dinheiro para pagar a mensalidade do filho, sentou pai com os donos da escola e o conjunto resolveu, não tem aumento de mensalidade nenhuma, zero.
Mas para ter aumento zero de mensalidade, vai ter aumento de salário, porque salário tem lei específica que tem que dar aumento. Como é que faz para não ter aumento de mensalidade e ter os outros aumentos? Você tem que reduzir o supérfluo e o mais bacana de todos, os pais comprometendo a levar aluno para a escola. De forma que, se eu sou pai e levo um aluno, eu ganho 50% de desconto. Se eu levo 2, eu ganho 100% de desconto. Mas aí é o meu filho com mais 2, 3. A escola vai ter aluno que vai pagar a conta. Hoje não adianta querer discutir que nós vamos pagar a conta se nós não tivermos dinheiro para pagar a conta. E o dinheiro hoje, único, exclusivo, único, sem exceção, é do aluno. O governo não põe dinheiro, nem vai pôr, porque os programas do governo que estão aí, que alardearam que eram os melhores programas do mundo, tiraram o dinheiro todo. Não tem dinheiro para pagar minha casa, minha vida, não tem dinheiro para pagar nada. Educação tiraram, saúde tiraram. Eles vão pôr dinheiro na escola particular? Não vão pôr. Quem vai pagar o custo da escola particular chama-se aluno ou pai do aluno. Então, todo mundo tem direito de saber o que ele está investindo. Porque na hora que o aluno entra aqui, daqui 5 anos eu formo, né, e o meu curso não foi adequado, não vou ter emprego, vou desiludir com a minha profissão, vou fazer outra profissão, perder 5 anos da minha vida. Então, isso tem que ser discutido desde o primeiro dia. Tem que ter participação desde o primeiro dia. Então, vocês têm que ter diretório forte, DCE forte, participação forte. Agora, vocês têm que produzir também. A produção SUS tem que ser excepcional. Não é produção só de prova, não. É produção acadêmica de tudo dentro da universidade. É político, é esporte, tudo. Porque a vida é isso, a vida é uma quantidade de coisa que a gente faz, né? Depois vai, fiz isso. Ou então não fiz nada. Pô, minha vida está passando, não estou fazendo nada. Estou aceitando tudo passivamente. Lacerda, eu queria só dar um testemunho aí. Nesses anos que eu estou com coordenação aqui, eu vi inúmeras cartas suas pedindo uma auditoria de gestão para os órgãos superiores e você nunca foi atendido, mas você tem isso registrado. É só pegar o arquivo da FE. Agora, Lacerda, é o seguinte, depois de todos esses anos na gestão só da universidade, nós que convivemos com você dentro da FE, nós sabemos do anseio de muitas pessoas te procurando, te pressionando, tentando convencê-lo a disputar a próxima eleição na reitoria. Qual foi o seu sentimento em relação a essa possibilidade de disputa? Como é que as pessoas que convivem com você viram isso, essa possibilidade, as facilidades e dificuldades que você poderia esperar encontrar, assumindo e levando essas ideias da FE para a universidade? Olha, eu dentro da universidade, na faculdade isolada, no centro universitário, na faculdade e na universidade, foi tudo. Eu fui diretor de curso, chefe de núcleo, chefe de departamento, coordenador de curso, diretor administrativo, diretor financeiro, diretor geral. Então, todos os cargos de gestão da unidade eu participei e tive experiência em todos. Diretor de ensino. Diretor de ensino, tudo. Eu, na época que... também teve é bom lembrar também que teve uma época que também, quando a gente virou universidade, ficou combinado, que ainda não tinha eleição, de cada gestão de reitoria passava por uma escola. Então, o primeiro reitor foi da FCH, porque foi lá que a pessoa que foi reitora teve um trabalho importantíssimo, eu esqueci o nome dele, é uma pessoa que já morreu, mas era queridíssimo, a importância dele para que nós virássemos universidade foi marcante, então ele foi o primeiro reitor. E ele, em seguida, teve um problema de saúde, a professora Divina assumiu o lugar dele. O segundo reitor, sem eleição, que também era a época das indicações, foi a professora Romilda, da FEA, junto com a professora Maria Carmen, de vice-reitora. E o terceiro reitor foi o professor Tomé, junto com a professora Conceição, da FACE.
A partir desse momento começou a ter eleição direta para reitor, né? Que é o reitor, professor Eduardo, que está aí, que foi eleito efetivamente por todo mundo. Foi a primeira eleição de reitor que teve na universidade, foi a eleição dele. Essa agora vai ser a segunda. Portanto, quando a Romilda foi indicada a reitora, se eu quisesse ter sido indicado a reitor, eu poderia. Porque fui eu que indiquei a Romilda. Eu poderia ter falado, não, eu quero ser a pessoa que está na hora de ser reitora, porque eu já tinha acumulado diversos cargos, eu podia ter me colocado à disposição e seria aceito tranquilamente, sem problema nenhum. Mas eu falei, não, gente, olha aqui, não tem a menor tesão de ser reitor. Nenhuma. 0, 0, 0. Por quê? Porque o que eu faço na fé, para mim, é o que tem mais valor. Que isso que eu faço aqui já me satisfaz tudo da minha vida. Eu participo de todos os órgãos, discuto com todo mundo, discuto com o reitor. Agora, se as pessoas falam assim, se você for disputar uma reitoria, você tem chance de ganhar? Eu não vou falar nunca eu não tenho, porque eu tenho. Eu tenho. Todo mundo sabe que eu tenho. Pelo fato da gestão da FEA ser uma gestão de sucesso, pelo fato de eu acumular experiência durante 30 e tantos anos de gestão. Então, fazer uma gestão na reitoria é com o pé nas costas. Não tem dificuldade nenhuma. Primeiro que eu acho que nós temos que somar. A reitoria tem que estar somando com as unidades. Você não pode ser separado. Uma gestão, e aí eu tenho certeza que na hora que acertarem essa mosca, a FUMEC deslancha com força. É todo mundo falando a mesma linguagem. Você não pode ter divisão. Uma unidade para lá, outra unidade para lá, outra unidade para lá, a reitoria para lá. Não pode. A universidade é única. E aí eu acho que um caminho que eu ia trilhar seria esse. Nesta direção, que eu acho que é a direção correta para a FUMEC. Então, ter condição de disputar... Eu não estou falando que seria eleito, não. Você tem uma eleição. Você vai propor suas ideias, você vai fazer um debate, você vai para o pátio. Você tem que se impor, você tem que mostrar resultado, você tem que mostrar currículo. O meu currículo não é de qualquer um, não. Não é, não. Mas pode perder, porque tem gente boa. E tem várias pessoas na universidade muito boas, que podem fazer uma gestão boa. E vão fazer, tomara que façam. Agora, por que então isso deu entrar em PDV? Primeiro que a gente na vida também tem que ter uma hora para parar. Você não pode querer ser eterno. Nós estamos vendo o professor Celso Cipriano está aí, e muito mais em função da necessidade de estar aí por necessidades particulares, e nós estamos ajudando. Eu não gostaria que eu chegasse nesse ponto. Eu acho que você tem um momento correto de... Agora está na hora de parar. Eu criei tudo, fiz tudo, preparei para isso e vou parar. Então, eu já estava me programando para fechar o meu ciclo. Você tem que abrir espaço para outras pessoas, né? Mas tudo dentro de uma certa ética, tudo dentro de uma certa lógica, tudo com o pé no chão. Então, falar, por exemplo, que eu pedi o PDV e... Eu pedi o PDV, sim, mas o problema é que eu estou com um problema, podendo ter um problema grave de saúde por conta de uma confusão imbecil, uma situação de FUMEC, que o ambiente não é mais aquele bom que a gente vivia, não é, todo mundo está vendo. Existe uma divisão violenta de todo mundo, não soma, em vez de somar, divide, subtrai. Então, essa não é a FUMEC o desejo que eu tenho de dirigir. Vai dirigir uma FUMEC desse jeito para ficar depois sofrendo mais 4 anos? Não vejo vantagem nenhuma disso. Então tinha que ser de forma diferente, não podia ter acontecido o que aconteceu. Então, para evitar um mal maior, eu resolvi, porque eu saindo do processo eleitoral também abre espaço para pessoas que não teriam espaço.
Isso eu falo em qualquer lugar. Se eu estivesse disputando uma eleição legítima, honesta, ética, eu gostaria de ver o meu lá de lá enfrentando. Lacerda, depois de toda a sua fala, a FUMEC vai continuar, os seus amigos ainda vão estar aqui, os seus alunos também. Qual a mensagem que você deixaria num dia muito duro para você, muito forte, mas que fecha, e eu acho que é muito importante isso que você falou, a saúde vai ter que ser em primeiro lugar sempre, mas que fecha esse ciclo dentro da FUMEC, nós sabendo que você ainda vai levar essa FUMEC, essas pessoas dentro do coração. Qual a mensagem que você deixaria para ele? Cláudio, esse negócio aqui, eu sempre faço na entrevista, eu pergunto às pessoas o significado. Não é o significado, você lê, eu sou FUMEC, não, isso tem um significado para as pessoas que estão FUMEC mesmo enorme, né? Isso vale a vida toda. Então, o fato de eu estar saindo não significa que eu não estarei colaborando com a FUMEC em todas as oportunidades que eu tiver. Eu vou continuar trabalhando na engenharia, né? Eu posso muito bem, se eu quiser, trabalhar em outras escolas, já recebi convite. Isso aí é uma coisa natural da vida, né? Mas hoje, por exemplo, só dando um exemplo, eu voltei lá da assinatura do PDV, entrei no pátio aqui e uma funcionária me pegou. Olha, eu vou falar com você, eu falei com ela, se você continuar fazendo isso que você está fazendo, você vai me matar. Ela me abraçou e não queria me soltar. Não queria soltar de jeito nenhum. Tamanho a ligação fraternal que a gente tem, as pessoas comigo e eu com elas. Mas eu até queria te acrescentar alguma coisa nisso, nesse pedido do Jorge, nessas palavras suas, é que acho que a gente tem um sentimento, hoje é um dia especialíssimo para a gente, um dia triste do ponto de vista particular nosso, né? Mas um dia feliz do ponto de vista que nós queremos muito bem a você. E o que essa funcionária, na verdade, ela está demonstrando é aquilo que todos nós gostaríamos de estar fazendo, porque você foi especialíssimo. Acho que nenhum de nós aqui conheceu um líder tão competente, tão fraterno, né, com tanto resultado. Pessoalmente, a gente ouve falar de vários líderes, né? A história está cheia deles, né? Mas conhecer um pessoalmente, ter a oportunidade de conviver, de seguir, igual nós temos seguido você nesses anos todos, esse ano, entendeu? Isso é muito importante. Então, não há nada de inesperado em uma aluna, uma funcionária chegar e ter esse sentimento. E isso aí é uma coisa que você tem, nós temos uma dívida com você. Esse abraço que ela te deu, né? Isso é uma dívida com você, porque você deu muito por isso aqui. Sabe uma coisa que eu queria falar com vocês? É o seguinte, uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, e eu falei com vocês no começo que eu estava falando no negócio de aula, né? Eu fiquei na dúvida quando eu estava estudando engenharia se eu ia ser professor ou ia ser engenheiro. Uma das coisas mais bacanas para a minha vida, e até hoje quando eu entro em sala de aula, eu esqueço que eu sou tudo. Esqueço que eu sou diretor, que eu sou engenheiro, sou professor. E não sou professor porque eu sei mais do que ninguém, não. Uma das coisas mais gostosas para mim é estar numa sala de aula explicando às pessoas aquilo ali que eu aprendi ao longo da vida, né, de engenharia. Então é um momento que me satisfaz. O que mais satisfaz na sua vida? É ser professor. E aí eu falo uma coisa com vocês que me atrapalhou. Porque quando a gente era faculdade isolada, o diretor era um cargo simbólico, nem salário direito tinha. O salário nosso era de dar aula. Então eu dava muita aula. Eu dava aula de estrutura isostática, eu dava aula de concreto, dava aula de pontes. Então eu tinha um relacionamento com... Eu fui 17 vezes homenageado, ano a ano. Ano a ano, de 78 até 95, eu fui homenageado todos os anos. Patrono, Paranif, homenagem especial, todos.
Quando a FUMEC começou a virar esse gigante que ela virou, pelo menos do nosso tamanho, eu comecei a não ter tempo para participar de gestão, numa gestão com tanta coisa para fazer, eu não larguei a sala de aula, mas eu não tinha mais condição de dar aquela quantidade de aula que eu dava lá em Contagem, mesmo aqui no começo. Então eu perdi o melhor da minha vida, de termos de participação efetiva, do momento com o aluno. Se eu tivesse dentro da sala de aula, eu brinco isso, mas se eu tivesse dentro da sala de aula, com a quantidade de aula que eu cheguei a dar 32 aulas por semana, depois dei 24, 22, se eu tivesse hoje com 22 turmas dentro dessa escola aqui, o acontecimento seria outro. Como só tem uma turma, então o contato com o aluno é pouco, então o aluno não me conhece. Ele só conhece da gestão, do ouvir falar, ele não conhece a pessoa humana que eu estou falando que eu sou, que eu faço dentro da sala de aula. E isso é uma das coisas mais importantes para o ser humano que mexe em uma instituição de ensino. É o contato direto com aquilo que é o mais importante, o aluno. Isso vale um preço que vocês não têm noção do tamanho. Para mim é isso. Se tivesse 10 diretórios trabalhando junto, discutindo junto, seria a melhor coisa do mundo. Se tivesse um DCE, porreta de todo tamanho também discutindo, participando, melhor ainda. Então o dirigente, eu sempre defendi, e vou defender isso onde eu estiver. O diretor não pode deixar de ter o contato com o aluno. Se o diretor se esconder entre quatro paredes e não tiver o diálogo, ele não pode ser diretor. Isso é meu modo de enxergar. Pois se é a coisa importante é o aluno, como é que eu não vou conversar com o aluno? Então, comigo não tem esse negócio não. Bateu na porta, entra. Vou marcar horário. Isso aqui burocracia desse tipo não cabe. Tem que dialogar, tem que conversar, tem que construir. E a construção tem que ser boa para todo mundo. A construção não pode ser boa só para um lado. Eu não posso querer ser diretor pensando só que eu tenho um determinado salário. Não é isso, não. Nosso negócio é outro. O Antero uma vez falou comigo, há muitos anos atrás: Lacerda, nós não somos mais dono da nossa vida. O professor não é dono da vida dele mais. Você não pode mais fazer determinadas coisas que uma pessoa que não é professor pode fazer. O professor é educador, ele tem que ter respeito, ele tem que ter ética, ele tem que ter profissionalismo, ele tem que sempre estar à disposição, ele tem que estar ensinando o tempo todo. Esta é a construção que o Brasil está precisando. Se nós conseguirmos, e vocês também, mostrarem isso para os colegas, pedirem isso para essas pessoas que estão dirigindo, nós talvez tenhamos chance aí no futuro de melhorar a vida para todo mundo. Do contrário, não. E agora, mensagem, eu vou deixar, posso deixar o que for, mas todo mundo sabe que a minha paixão pela FUMEC não tem tamanho, né? E o que eu falei da moça que me pegou ali embaixo e me abraçou e não queria me soltar de jeito nenhum, chorando aos prantos. E isso eu tenho funcionário, eu tenho aluno, eu tenho professor, amigo meu. Tem gente que não gosta da gente, eu acho que é natural na vida. Nem todo mundo tem gostado de você não, mas tem que ter respeito, né? Eu posso não ter as mesmas ideias que um colega, mas eu respeito o meu colega. Eu respeito o que ele fala. E eu não vou ficar inimigo dele, tomar medida nenhuma contra ele, porque ele tem ideia contrária à minha, de jeito nenhum, não é? Então, construir uma vida tem que ser construir uma vida boa para todo mundo. Se a gente conseguir ajudar a quem está do seu lado, né? E aí que eu acho que é o gostoso da vida, você fala, pô, eu ajudei um amigo meu a crescer na profissão, ajudei um aluno, dei estágio. Quantos e quantos alunos lá na empresa de engenharia, quem está tocando hoje é meu filho, só tinha estagiário e só tem estagiário da FUMEC. Quantos? A vida inteira foi assim. Então muita gente que hoje
é profissional de altíssimo nível, começou lá como estagiário. E aonde que a gente acha essa pessoa que você leva para o seu escritório? Dentro da sala de aula. Quando você olha assim, você fala, olha, aquele ali tem pinta de gostar de mexer com tal coisa. Quantos nós indicamos para ir para outra área, para ir para cá, para ir para lá, para ir para fora? Isso é que é o gostoso. É isso que eu acho que é ser professor. É você estar participando de muita coisa, mas é a sala de aula ali que é o lugar sagrado do professor. Então, quero tudo de bom para a FUMEC inteira. Entendeu? As pessoas que não gostam de mim, que continuem não gostando. Eu não vou pensar nelas, não quero pensar. Vou viver a minha vida, né? É lógico que todo mundo está me falando, pode ser que a ficha ainda não caiu, 42 anos, né? De repente eu saio, e é de repente mesmo. Pode ser que hoje de noite, logo que eu chegar lá em casa, sentar na cama, a ficha caia, tenho infarto e morra. Estou brincando, não vou ter isso não. Mas, eu estou falando assim, relativamente, né? Você fala assim, pô, eu trabalhei 42 anos da minha vida, lutei, gosto pra caramba do que eu faço, né? E a ficha não caiu ainda. Ela pode cair. E aí eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que o psicólogo que eu estou lá conversando com ele fala comigo, o problema é seu, chefe. Você trata de resolver o seu problema, ninguém vai resolver para você não. A decisão é sua. E eu tenho família. E do jeito que está, o que está acontecendo hoje está afetando a minha família. Não é só a mim não. Está afetando profundamente a minha família. Então eu não posso pensar só em mim. Está afetando os meus amigos, os daqui, os de fora, afetando mesmo, né? A vida dos meus amigos estão igual ou pior que a minha. Isso não é vida para ninguém, né? Que a gente devia estar, as pessoas que estão aqui, que podem produzir o bem, produzir coisas boas e que não estão tendo condição por causa dessa briga política, não vai levar a nada. Então, muito melhor afastar, cuida da saúde e vão partir para outra. Mas eu desejo tudo de bom para todo mundo, sem exceção nenhuma. Aqueles que querem poder, aqueles que querem ser professor, aqueles que querem trabalhar para a FUMEC, para os alunos todos, para a comunidade toda, para os funcionários, então tudo de bom para eles, que criem uma FUMEC, que respeitem, né? Respeitem e trabalhem pela comunidade. Uma coisa que teve gente que falou o tempo todo, a FUMEC não tem dono. Nós ouvimos esse discurso aí, a FUMEC não tem dono, e acabou que hoje parece que tem dono, né? Verdade. E não tem dono. Ela não tem dono. Nós todos juntos somos donos. Eu não sou mais. Todo mundo é dono. Por quê? Porque não tem sócio, não tem lucro, não distribui, né? Então, essa FUMEC é de nós todos. Então, vocês têm que batalhar o máximo que vocês puderem para criar situações de participação efetiva nas discussões todas da FUMEC. Todas. Não fiquem fora de nada. Participem de tudo. Deem as sugestões, criem tudo, que vocês vão longe. Pode ter certeza que vocês fazendo isso, vocês vão levar a FUMEC junto com vocês. A mesma coisa eu digo para o Luiz aqui, que é meu amigo, para o Chalk, amigo também, do dia a dia, na luta, outros mais aí que estão aí na luta mesmo, o tempo inteirinho lutando, né? Para os que não são amigos nossos também, que estão aí na discussão, quem sabe alguém consiga mostrar que não é por aí. Quem sabe cai uma luz lá do céu e as pessoal que está caminhando de um jeito, caminho de outro. Eu não sou obrigado a aceitar o caminho que está colocado, mas também não posso mandar em ninguém, né? A democracia é isso, vamos discutir, vamos debater, vamos dialogar. É isso que eu acho que nós temos que fazer o tempo todo. Eu agradeço demais ter tido a oportunidade de conviver com vocês, e convivi muito, com vocês e com outros, né? Com os professores, então, nossa senhora, funcionário, só essa moça hoje que ela fez, ela quase me matou.
Mas eu tô tranquilo, pelo menos por enquanto estou tranquilo, estou com o pé no chão, sem... não tenho espírito de vingança. De jeito nenhum. Nada disso. Quero o bem de todo mundo. Quero que todo mundo seja feliz, mas me deixe também ser feliz. Só pelo fato de eu querer ter sido alguma coisa, atrapalhei projeto de alguém, esquece, já não tem mais perigo nenhum. Está tudo liberado. Então, eu falo claramente. Eu fui, sou e serei FUMEC até quando eu for pro meu caixão. Ninguém vai me tirar isso de mim de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ninguém tira. Ninguém. Para existir alguém que consiga tirar isso de mim. Não vai tirar. Pode fazer o diabo, mas não tira. Então, estou aí porque deve é. Obrigado a todos. Obrigado, Lacerda, por tudo. Eu, sinceramente, eu tô meio tonto ainda por tudo que está acontecendo. A gente fica muito, muito triste. O senhor realmente é um cara que é um ídolo para nós. A gente respeita muito a sua liderança, como o professor havia falado ali. É difícil a gente ver um líder como o senhor, e quando a gente descobre um líder, a gente se apega muito a isso, até esse espírito paterno mesmo. De último pedido, eu gostaria mesmo de pedir ao senhor para vir amanhã. A gente está preparando uma conversa com os alunos. Eu gostaria muito que o senhor pudesse nos ouvir, não é? Eu tenho um compromisso lá no médico, fazer o exame. É o exame que você tem que fazer, né, para ser demitido. Eu vou lá às 8 horas. Que horário que vocês estão marcando isso? Era às 9 horas que a gente achou que o senhor estaria aqui na faculdade. Não, porque 9 horas tem que ver se... Porque alguém vai dar aula no meu lugar amanhã. Eu posso sair do médico, mas eu gostaria de ir se vocês estivessem indo junto. Eu não quero entrar na sala de aula para trabalhar a hora de estiver dando. Não, é mesmo uma conversa com o senhor, uma despedida mesmo. Dentro da sala de aula? Sim. Eu vou. Que horário que o senhor... Eu acho que o ideal seria 15 mais 9. Mas a gente está aqui.